E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz para gerar um QR Code utilizando o JavaScript. E como é que vai funcionar? Eu clico aqui nessa caixa e colo, seja um link ou um texto, enfim, pode ser qualquer coisa aqui. E aí eu clico em gerar QR Code. E aí ele já gera para mim o QR Code. Agora eu vou pegar o meu celular, tá? A câmera do meu celular e vou apontar para esse QR Code. E aí ele vai exibir aqui para mim, ó, o link. Então se eu clicar nesse link, ele vai abrir o meu canal aqui na tela do celular, tá? Esse link que eu colei aqui na caixa é o link do meu canal do YouTube. E para a gente estar gerando esses QR Codes, pessoal, eu vou estar utilizando a API do Google, que se chama Google Chart. Em um outro vídeo eu vou estar ensinando vocês a como gerar esse mesmo QR Code, só que de uma outra forma, utilizando uma biblioteca chamada qrcode.js. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês como a gente faz para utilizar uma API que gere QR Codes, né? O Google Chart não é a única API que faz isso, existem diversos tipos de APIs que fazem essa mesma coisa. E por isso que eu acho importante ensinar para vocês como que a gente utiliza uma API. Então se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo e sem mais enrolação, bora pro código. Bom pessoal, então hoje eu estou aqui no meu Visual Studio Code, eu abri a pasta do projeto aqui e eu vou criar um arquivo index.html, tá? E eu já vou criar o nosso script também, então script.js. Certo, no HTML eu vou digitar o sinal de exclamação para ele já dar o autocomplete aqui para mim na estrutura básica do HTML. Aqui em Lang eu vou trocar para pt-br e aqui no title eu vou colocar QR Code, que é o título dessa aula. Dentro da tag body eu vou colocar uma tag H1, tá? E eu vou colocar crie seu QR Code, ok? Certo. Embaixo do H1 eu vou utilizar a tag text area, dessa forma aqui, tá? Que ela vai criar uma caixa, né, onde a gente pode inserir os nossos textos ou os nossos links, certo? Eu não vou precisar desses atributos aqui, ó, name e id. Esse atributo calls de columns eu vou trocar pelo atributo max length e vou colocar igual a, abre aspas, né, 256. Ou seja, a nossa caixa de texto ela vai aceitar até 256 caracteres, tá? Que a maioria dos links, né, eles têm menos do que 256 caracteres, então não vai dar problema. Agora, se o seu link tiver mais do que 256 caracteres, você pode aumentar esse número, você pode colocar 400, por exemplo. Mas eu vou deixar como 256 mesmo. E esse outro atributo aqui, ó, rows, igual a 10, é o número de linhas que essa caixa de texto vai ter. É como se fosse a altura, né? Quanto maior esse valor aqui, ó, maior vai ser a caixa de texto. Tá? Eu vou colocar como 4, tá? Porque eu não quero nem que seja tão grande nem que seja tão pequeno. A próxima tag vai ser a tag button. Ou seja, essa tag aqui vai ser um botão e quando eu clicar nesse botão, ele vai gerar o QR Code. Tá? Aqui dentro da tag eu vou colocar assim, ó, gerar QR Code. Esse vai ser o nome do botão. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar um atributo nessa tag button chamado onClick. Tá? Ou seja, o que esse atributo faz? Quando eu clicar no botão, ele vai executar uma função JavaScript. E eu vou chamar essa função de gerar QR Code. Dessa forma aqui. E aí eu abro e fecho parênteses no final. Tá? A próxima tag que a gente vai criar é a tag MG. Essa tag MG vai ser a imagem do QR Code, ela que vai aparecer na tela. Eu vou excluir esses atributos aqui, src e out, e eu vou adicionar o atributo id, ou seja, eu vou dar uma identificação para essa imagem. Eu vou chamar de QR Code image. E por último, eu vou adicionar a nossa tag script. Então, script. E eu vou adicionar o atributo src, que é o caminho onde o nosso script está. Nesse caso, ele está na mesma pasta que o nosso index.html. Então, /script.js. Só da gente fazer isso, se a gente abrir esse HTML, então eu vou clicar no index.html, vou segurar e arrastar até o navegador. Ele já vai ter criado essa estrutura para a gente. Para não ficar essa bagunça aqui, eu vou colocar esse botão aqui embaixo dessa caixa. Então, para fazer isso, eu vou fazer assim, ó. Aqui embaixo da tag text area, vou dar um enter e vou colocar a tag br.
essa tag BR ela pula uma linha, né? Então, se a gente vier aqui e recarregar, o nosso botão vai estar aqui embaixo. Tá? Vou fazer isso para a imagem também. Aqui embaixo de botão, vou colocar um BR. Porque aí na hora que a imagem do QR Code aparecer, ela vai aparecer embaixo do botão. Certo? Terminamos o nosso HTML e vamos agora para o nosso script. Então, vou vir aqui. E aqui eu vou criar a nossa função que a gente definiu aqui no HTML, que é a função gerar QR Code. Vou até copiar o nome dessa função aqui, Ctrl C. E aqui no script eu vou fazer assim, ó, function, Ctrl V, né, gerar QR Code. Abro e fecho chaves e dou um Enter aqui no meio. Então aqui dentro vai estar o código da nossa função que gera o QR Code. Então primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o nosso input aqui, que nesse caso é o text area. Então vou fazer assim, ó, var, vou chamar de input usuário é igual a document.query selector text area, certo? E eu vou colocar um ponto value para pegar o que o usuário de fato digitou dentro daquela caixa, né? Então, por exemplo, o usuário digitou aqui, sei lá, digitou o nome dele, João Tint, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando essa tag text area e estou pegando o valor dela, que é o João Tint. É isso que eu estou fazendo aqui nessa linha de código. E agora nessa linha de baixo, pessoal, a gente vai estar utilizando a API do Google Chart, que é a API que a gente vai estar utilizando para gerar os nossos QR Codes. Então eu vou vir aqui na página da documentação deles. Ó, essa daqui é a documentação, eu vou estar deixando o link aí na descrição. E essa daqui é a URL que a gente vai utilizar. Então eu vou selecionar ela e copiar. E agora eu vou criar uma variável para armazenar essa URL. Então var Google Chart API é igual a, abro e fecho aspas, e aí eu dou um Ctrl V aqui. Só que agora a gente precisa adicionar alguns parâmetros para essa URL. Por exemplo, a gente tem que dizer que a gente quer gerar um QR Code. A gente tem que dizer qual vai ser o tamanho dessa imagem, desse QR Code, e por aí vai. Para a gente definir que a gente quer um QR Code, vamos fazer assim, ó. Depois desse sinal de interrogação, vamos digitar CHT é igual a QR, certo? Então aqui a gente está definindo que a gente quer um QR Code. Agora vamos adicionar um e-comercial, que é esse símbolo aqui. E aí vamos digitar assim, ó. CHS é igual a 500x500. Ou seja, aqui eu estou definindo o tamanho do meu QR Code, que vai ser 500 pixels de largura por 500 pixels de altura. Vocês podem configurar isso daqui da maneira que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem 300 por 300, é só vocês trocarem aqui o 500, certo? E por último, aqui no final, eu vou colocar novamente o e-comercial e vou digitar CHL igual. Aqui vai ser o conteúdo que a gente quer exibir no nosso QR Code, que pode ser um texto, pode ser um link de um site ou de uma imagem, pode ser qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu posso digitar oi, né? Aí toda vez que eu for escanear o QR Code, vai aparecer a mensagem oi. Só que aqui eu não vou colocar nada, tá? Porque a gente quer inserir o que o usuário digitou aqui depois do igual. Então a gente vai inserir de forma dinâmica. Para fazer isso, então, aqui na linha de baixo, eu vou criar uma outra variável, var, vou chamar de conteúdo QR Code, que vai ser o conteúdo do QR Code de fato, né? Então vai ser o que esse conteúdo? Vai ser a junção da minha Google Chart API, dessa variável, mais o input do usuário, né? Porque aí eu vou estar realizando uma concatenação de strings, porque isso tudo aqui é uma string, certo? E isso tudo aqui também é uma string. Então eu vou juntar as duas strings. Então eu vou fazer assim, ó, Google Chart API mais input usuário. Usuário. Dessa forma aqui. Então toda vez que o usuário preencher aquele campo, né, o text area, clicar no botão de gerar o QR Code, eu vou estar criando essa variável aqui, ó. Agora a gente vai selecionar a nossa imagem, essa tag img, e vamos adicionar no atributo src dessa imagem, dessa tag imagem, essa variável aqui, ó, conteúdo QR Code. Dessa forma aqui, pessoal, document.query selector, vou abrir e fechar aspas, vou colocar um hashtag, tá? Porque a gente vai pegar a ID dessa tag,
img. A ID que a gente deu para essa tag é a QR Code Image. Então, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colar aqui, e aí eu vou fazer assim, ó, ponto .src igual a conteúdo QR Code. Então, só da gente fazer isso, o nosso código já vai estar funcionando. Vamos voltar lá, vou recarregar a página, e aí aqui eu vou digitar Olá Mundo, e aí eu vou clicar em gerar QR Code. Vai demorar um pouco. E funcionou, pessoal. Agora eu vou pegar o meu celular aqui. Eu tenho um aplicativo que é o QR e Barcode Scan, tá? Que ele lê os QR Codes. Então eu vou apontar a câmera do celular. Vocês também podem fazer isso aí na casa de vocês para ver se deu certo. E beleza, pessoal. Deu certo, ó. Olá, mundo. Não sei se está aparecendo aí. Uma coisa que eu acho que é uma boa prática da gente fazer, né? Lá no nosso código. Em vez da gente colocar input usuário, né, aqui depois do igual, é melhor a gente converter essa string que o usuário digitou para o formato de URL. Por exemplo, a gente digitou Olá Mundo, né? Quando a gente enviar a nossa requisição para a API do Google, ele vai enviar Olá Mundo, desse jeito aqui. Não é muito bom, né? Então, a melhor forma da gente fazer isso é converter essa string input usuário para o formato de URL. Para fazer isso, a gente vai utilizar a função encode URI component. Dessa forma aqui, pessoal. Certo? Então, toda vez que a gente digitar uma palavra que tenha espaço, essa função vai se encarregar de converter esse espaço para o formato de URL. E para finalizar, pessoal, existe um outro parâmetro que a gente pode enviar através dessa URL aqui, que é um parâmetro chamado de nível de correção de erro. E ele serve para o seguinte caso. Imagine que eu decida imprimir esse QR Code que eu gerei. Eu imprimi ele e eu vou colar ele nos postes da cidade, para que quando as pessoas passem pela calçada, elas vejam esse QR Code e façam a leitura dele com o celular. Só que esse QR Code ele vai estar exposto, né, ao meio ambiente. Pode chover, alguém pode ir lá e rasgar ele. Então ele pode ser danificado. Só que eu ainda consigo ler o conteúdo desse QR Code. Porque existem algumas partes do QR Code, né, aqui nesse desenho, que ele serve justamente para armazenar dados do conteúdo que você inseriu nele. É como se fosse um backup dentro dessa imagem, certo? E esse backup, né, entre aspas, você pode definir a porcentagem dele. Aqui na documentação do Google, né, diz que existem 4 níveis que você pode definir. O nível L, o M, o Q e o H. No nível L, que é o nível mais baixo, né, que significa low, a gente vai reservar 7% do nosso QR Code como backup. No nível M, a gente reserva 15%, no Q, 25% e no H, 30%. Então, a gente pode concluir que o nível H ele é o ideal para situações em que o nosso QR Code vai ficar exposto ao meio ambiente. E o nível de correção alto também é utilizado quando se deseja personalizar o QR Code, igual nessa imagem aqui, né? Então, perceba que esse QR Code aqui, ó, o de baixo, ele tem que ter um nível de erro bastante alto para lidar com essas modificações propositais, né, no QR Code. Só que quanto maior for esse nível de correção de erro, menos dados a gente vai conseguir armazenar no nosso QR Code, que é o que está dizendo aqui nessa descrição aqui do parâmetro. Ok, pessoal? Então a gente pode modificar o valor desse parâmetro. Por padrão ela vem como L, que é o default. Então agora vamos voltar para o nosso código e modificar o valor padrão desse parâmetro. Vamos voltar lá? Então depois do 500 aqui, ó, eu vou colocar um E comercial e aí eu vou digitar CHLD igual, vamos supor que eu queira colocar o nível máximo de erro, então eu coloco o nível H, beleza? Então só de fazer isso, se eu voltar lá no navegador, aqui na página, eu vou copiar aqui o link do meu canal de novo, copiar, vou recarregar a página, certo? E vou colar aqui, e aí eu vou gerar o QR Code. E tá aqui o QR Code. Percebam também que ele está muito mais denso, né? Ele tem muito mais pixels pretos aqui, justamente porque a gente aumentou
o nível de erro, né? Quando a gente aumenta o nível de erro, o QR Code ele fica mais denso, mais cheio de informação. Então era isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como gerar o QR Code de uma forma diferente dessa. Então não perca esse vídeo e até mais.